Seja bem-vindo à campanha 40 Dias na Palavra. Nas próximas semanas nós vamos nos encontrar para que eu possa ajudar você a melhorar o seu tempo com Deus, ajudar você a entender melhor como praticar os métodos de estudo bíblico dessa campanha. A gente está estudando essa campanha 40 Dias na Palavra e o nosso objetivo é ajudar você a amar a palavra, aprender a palavra e viver a palavra. Quando a gente pensa na Bíblia, a gente tem que entender que o maior propósito dela não é informar, mas nos transformar. Deus deseja que nós sejamos cartas vivas da sua palavra. Ele deseja que nós consigamos transmitir a sua palavra às pessoas através do modo como a gente vive. Então a Bíblia precisa ser tão real para nós, ao ponto de que a gente consiga praticar o que ela nos ensina, ao ponto de que as pessoas possam olhar para nós e possam ver Deus através das nossas atitudes. A Bíblia diz que nós precisamos meditar na palavra. Um bom exemplo para nos ajudar a entender sobre o que é meditar é o camelo. O camelo, toda vez que ele vai comer, ele mastiga várias vezes o alimento antes de engolir. E ele mastiga novamente. E é assim que a gente precisa fazer com a palavra de Deus. Quando a gente medita na palavra, em outras palavras, nós estamos pensando na Bíblia várias vezes por dia, de várias maneiras, usando vários métodos para que a gente possa realmente entender a palavra e chegar ao ponto de dizer, eu compreendo o que a Bíblia diz e eu consigo assimilar o que a Bíblia ensina e posso viver o que a palavra de Deus ensina. Através dos 40 dias na palavra, nós vamos ajudar você a meditar na palavra de Deus e viver o que a Bíblia ensina todos os dias da sua vida. Cada semana nós vamos ver um método diferente que vai ajudar você a compreender mais a sua Bíblia, ter mais intimidade com ela e, sem dúvida nenhuma, no final desses dias, você vai amar muito mais a palavra de Deus do que você já ama. Nessa primeira semana a gente vai entender o método FALE. Esse método é muito simples de entender e ele está baseado em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: fale sempre do que está escrito no livro da lei. A ênfase está na palavra fale. Nós devemos falar a palavra de Deus. E quando a gente fala a palavra de Deus, a gente consegue assimilar melhor e consegue entender melhor o que ela diz para a nossa vida. Esse método fale, a gente vai praticar ele um pouco mais aqui para que você possa, de fato, entender como ele funciona. Primeira coisa que você precisa fazer com o método FALE é ler o versículo várias vezes. E você deve entender que você precisa fazer isso em voz alta. Então você vai pegar o versículo da sua revista e você vai ler esse versículo várias vezes em voz alta. Para que você consiga fazer isso melhor, você vai enfatizar uma palavra diferente cada vez que você lê o versículo. Então a ideia não é que você simplesmente leia o mesmo versículo da mesma maneira, mas você vai ler o mesmo versículo de maneiras diferentes cada vez que você estiver lendo. Depois que você fizer isso várias vezes, você vai parar e você vai escrever os seus pensamentos. Eu trouxe um versículo, que é o versículo-chave, que é o versículo para nós memorizarmos essa semana, que é Colossenses 3,16, que diz o seguinte: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Nós vamos praticar o método FALE através desse versículo, para que você possa de fato entender como esse método funciona e para que você possa, a partir de então, durante todos os dias dessa semana, praticar o método FALE com convicção, com tranquilidade, entendendo o que ele quer dizer. Então a primeira ideia, nós vamos ler o versículo várias vezes, de maneiras diferentes, enfatizando palavras diferentes. E cada vez que a gente enfatizar um trecho desse versículo, a gente precisa pensar o que esse trecho traz à nossa mente. E à medida que a gente for destacando cada trecho, você vai pensar em alguma coisa, alguma ideia vai vir na sua mente. E aí a gente vai parar e você vai escrever essa ideia, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai destacar aqui, que é a mensagem. O que você pensa quando você tem essa ideia, que é a mensagem? Quando eu destaco esse trecho, que é a mensagem, a minha mente vem assim, é algo específico. Não é qualquer coisa. Nós estamos falando de uma mensagem específica. Então, foi isso que veio na minha mente. Então, foi isso que eu escrevi. Quando eu penso na mensagem, eu penso em algo específico. Não é qualquer coisa. Existe algo separado para que eu possa entender. Aí a gente continua. De Cristo. Aí começa a ficar mais fácil ainda. Já que é algo específico vindo de Deus. Então, a mensagem de Cristo é algo que Cristo reservou para mim. Então eu estou falando de algo divino. É isso que eu coloquei lá. Aí a gente continua. Com toda. Então a gente não está falando de pouca coisa.
Quando a gente destaca esse termo com toda, a gente viu que a gente está falando da mensagem de Cristo com toda. Então, isso quer dizer, está falando da profundidade da palavra de Deus, está falando da amplitude da palavra de Deus. E a gente prossegue, a sua. Mais uma ênfase na palavra de Deus. Então, que a mensagem de Cristo com toda a sua. De novo, Deus querendo que a gente pense na palavra dele, na mensagem dele. Então, quando eu destaco as palavras a sua, minha mente volta na mensagem. A gente está falando da mensagem. Então, a sua, mensagem de Deus. E aí, ele coloca aqui sobre a riqueza, que é a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza. Gente, quando a gente pensa em riqueza, a gente está falando de um tesouro, de uma coisa valiosa. Riqueza é algo importante, é algo caro, muitas vezes difícil de conquistar. Então, Paulo está dizendo que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, ele está dando valor à palavra de Deus. Então, quando eu destaco a palavra riqueza, na minha mente vem essa ideia de valor. Como que a palavra de Deus é rica, como que a palavra de Deus é importante. E o texto continua, viva. Ela não pode ser morta na minha vida. A palavra de Deus, com toda a sua riqueza, já que ela é tão importante, ela precisa ser viva, ela precisa ser ativa, ela precisa fazer diferença. São essas as ideias que vêm na minha mente quando eu destaco a palavra viva. No coração. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, Deuteronômio, Moisés escreveu que a gente deve amar a lei de Deus de todo o nosso coração. Naquela época, o coração era destacado como o centro da vida de uma pessoa. Quando você falava de coração, aquela pessoa entendia que estava querendo dizer ela como um todo. Não é possível falar de coração sem pensar no ser humano como um todo. Então, se a gente for trazer essa realidade para a nossa vida hoje, se a gente for entender que o coração ele pode simbolizar a nossa vida como um todo, a gente lendo esse texto, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração. A ideia aqui no coração me faz pensar que eu preciso me envolver, que a palavra de Deus precisa estar viva em mim de maneira completa, não pode ser pela metade. Então o coração simboliza o ser humano como um todo, o envolvimento completo, a doação à palavra de Deus, o seu envolvimento sem medo, sem reservas à palavra de Deus. E a gente continua, de vocês, na minha mente vem a ideia de que eu não sou a única pessoa que precisa ter a mensagem de Cristo viva no meu coração. Quando eu penso de vocês, na minha mente logo pensa no meu próximo. Pensa no meu irmão, pensa na pessoa que eu amo, que conhece Jesus. E eu preciso me importar com essa pessoa. Então, quando eu destaco a palavra de vocês, eu penso no meu próximo. E eu penso que tudo que eu vi aqui antes precisa estar ligado não só a mim, mas eu preciso me importar com o outro também. Então, o que a gente viu aqui, que a mensagem de Cristo, uma mensagem específica, com toda a sua riqueza, uma palavra viva, valorosa, rica, viva, ela seja real, verdadeira, pulsante no meu coração, e não só no meu, mas de todas as pessoas ao meu redor. Então, depois que eu faço esses destaques, esses são os meus destaques, só para que você possa entender como que você vai fazer esses destaques. Você não precisa fazer o mesmo que eu fiz. Você vai pensar na sua experiência, ideias vão surgir na sua mente, e você deve pensar sempre o seguinte: todas as vezes que você for pegar essa semana para meditar nesses versículos que vão ser sugeridos na sua revista, na sua revista de exercício, você vai precisar pensar o seguinte: eu tenho que fazer isso dependendo de Deus. Não posso fazer isso sem oração, não posso fazer isso sem pedir que o Espírito Santo me oriente, sem pedir que o Espírito Santo fale comigo e me ensine o que está ali na palavra dele. Então, quando você faz isso com o seu coração voltado para Deus, quando você faz isso em oração, o Espírito Santo, assim como ele me deu palavras, ele vai dar palavras para você também. Então, concentre-se no que Deus vai colocar na sua mente, nas ideias que virão, não importa se for uma palavra só, 2 palavras, anote cada trecho que vem na sua mente e o Espírito Santo vai falar com você. No final, esse versículo já vai estar tão profundo no seu coração, que você vai ter destacado várias partes dele, dando ênfase a partes diferentes, que você vai conseguir responder essa pergunta com facilidade. Como essa verdade se aplica à minha vida? Aí voltamos lá. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. O que isso tem a ver comigo? Como que eu posso aplicar essa verdade no meu coração? De acordo com as frases que eu destaquei, eu cheguei à conclusão de que a Bíblia precisa ser viva na minha vida.
Eu preciso praticar a palavra de Deus, eu preciso me dedicar totalmente à palavra de Deus, mas eu também preciso me preocupar com os meus irmãos. Eu preciso me preocupar e saber se eles realmente estão amando a Bíblia, se eles estão vivendo a palavra de Deus e fazer o que eu puder com o meu testemunho para que eles também amem a palavra. Foi a conclusão que eu cheguei, como que essa verdade pode se aplicar na minha vida. E aí, o que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu cheguei à conclusão de que eu posso me preocupar mais com as pessoas mais próximas de mim, eu posso perguntar como elas estão, as pessoas que eu tenho mais intimidade, eu posso perguntar se elas têm feito a leitura diária, se elas estão tendo tempo diário com Deus, e ajudá-las de alguma maneira para que elas possam se dedicar a isso. Porque é o que Deus espera de nós. Então, como que eu vou fazer para que isso aconteça na minha vida? Eu vou me dedicar às pessoas que estão ao meu redor. Eu também vou investir mais tempo da minha vida, assumir esse compromisso de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que ela seja viva na minha vida. E essa semana você vai ser desafiado a memorizar esse versículo que a gente viu. Ficou fácil agora, depois da gente ver tantas vezes ele. Então o desafio é que você pense nessa palavra durante todos os dias dessa semana. Mesmo que você vai meditar em outro versículo sugerido pela revista, sempre ao final do tempo você deve pensar no versículo para memorizar. Então essa semana nós vamos memorizar aqui a mensagem de Cristo, com toda a sua mensagem viva, com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Vamos memorizar que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. E aí você vai meditar nisso, dia após dia você vai pensar nesse versículo, e no final da semana você vai poder dizer, um versículo, já aprendi mais um versículo da palavra de Deus. E aí você vai lembrar lá do camelo, né? Você vai pensar várias vezes, vai meditar várias vezes no dia, talvez você possa anotar num papelzinho, carregar com você, olhar de vez em quando você tiver tempo, para que no final da semana você tenha conseguido concluir esse desafio de ter esse versículo bem gravado na sua mente, e com certeza o seu coração vai abraçar essa ideia e você vai conseguir viver com a mensagem de Deus viva no seu coração. Espero que você tenha entendido esse método Fale, e o desafio do dia primeiro desse método é esse texto de Filipenses 1, versículo 6, que está na página 4 da sua revista, que diz: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuar até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então agora é com você. Você vai pegar a sua revista, você vai ler esse texto e você vai fazer o que a gente fez com o método Fale. Agora talvez você não tenha sua revista, talvez você não tenha adquirido. Você pode fazer esse devocional aqui através do site da nossa igreja, com todos os recursos que tem na revista. Você pode acessar www.cib.org.br e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus abençoe você e cresça cada dia amando a palavra, aprendendo a palavra e vivendo a palavra.